Deu certo. Tranquilo? Eu acho que agora foi. Boa noite a todos. Agradeço aí o convite aí, né, para palestra. E até quando a gente falou, acho que é um tema meio complicado até de falar, que é bastante coisa ali, mas eu aproveitei até que as meninas passaram, né, as informações, a gente vai tentar passar de uma maneira mais tranquila e mais sucinta. É, pode passar, Isadora. Acho que Acho que a Isadora só colocou aqui as informações, mas a gente também não precisa. Até pedir para ela tirar as datas, ela queria pôr as datas, mas acho que senão o pessoal já começa a ver ali, né? Aí acho que era mais aí para protocolo. A gente pode passar o próximo. Bom, então hoje a gente vai falar, né? O tema é a transição de cuidado, né? E acho que só voltar um slide já tá aqui. Acho que tem mais um antes desse. Tá, bom, então vamos lá. É, é só que pareceu esse. Qual o conceito, né? Antes da gente falar da transição dos cuidados, né? O que que seria, né, essa transição de cuidado, né? Até vou pedir para o pessoal que puder falar, para não ficar só eu falando aqui sozinho também, né? E é interessante aí ouvir de vocês também, né? Mais para a gente fazer um bate-papo, e não ficar monótono também a apresentação. Não sei o que que seria a transição de cuidado, né? Acho que se quiser voltar no outro slide até, para não aparecer esse. Alguém pode falar pra gente? Vamos ver se alguém se dispõe, assim. Acho que a transição de cuidado é para garantir que as informações do paciente elas sejam transmitidas por todos os plantões de uma maneira sem distorção, vamos dizer assim. Perfeito, perfeito, né? É exatamente isso, né? A transição do cuidado é passar as informações, né, em relação ao paciente que está sendo assistido para outro profissional e, né, isso deve ser feito, né, da melhor maneira possível, né? Por que isso, né? Então, pode passar, Isa. Então, o próximo slide aí. Ok, aqui é aquela questão, né? Que a imagem fala mais que mil palavras, né? Aqui a transição do cuidado é exatamente isso, né? Aqui como se fosse aí uma corrida aí de revezamento, né? Passar o bastão. É como se fosse um médico aqui recebendo o bastão do outro, né? E é isso, é exatamente isso, né? A transição do cuidado, ela tem que ser feita, de maneira correta e efetiva, né? E consciente, né? Porque a gente não dá para passar, né, o bastão de qualquer jeito, né? Então, imagine se tá lá correndo, vai passar de qualquer jeito, o bastão cai. Então, o nome desse bastão aqui é um paciente, né? É uma vida que tá ali, né? Então, a gente tem que fazer isso da melhor maneira possível, né? Da maneira mais consciente, efetiva, eficaz, né? Então, é essa que é a ideia de a gente fazer uma transição de cuidado adequada, né? Então, é isso que a gente vai explorar aqui nessa palestra hoje, tá bom? Pode passar. Então, quais são, né, os objetivos principais, né, da palestra aqui, né? A gente mostrar a padronização, né, dessa transferência de informações aí do plantão, né, da assistência que a gente está fazendo durante o período de hospitalização do paciente com foco na segurança, né? Então é isso, né? Essa passagem do bastão não dá para a gente fazer de qualquer jeito, senão vai trazer um dano para o paciente, né? Então a gente tem que fazer da melhor maneira possível para visando aí o melhor atendimento e a segurança do próprio paciente, né? E como que a gente vai fazer isso, né? Padronizando essa passagem de informações, né? Essa passagem de bastão aí, né? Então pode passar o próximo. Deixa eu só ver aqui, sim. Deixa eu só ver se eu tenho.
A ponteira que eu consigo colocar aqui, Isa, isso aqui. A ponteira para... Vai estar na máquina da Isa daí, doutor. Só se você Ah, tá. Só na sentar na frente. Bom, tela, você tá depois, bom. tá? Tá, joia. Bom, então aqui, né? Quais são as justificativas, né, para a gente fazer isso, né? Só Primeiro que mais a... um segundo, só mais um segundo. Você pode, Ah, você pode clicar ali em assumir, na parte superior esquerda. Assumir. E daí você vai assumir. ter acesso também, tá bom? Ah, tá. E daí você Posso pôr consegue então? até mudar o slide, tá bom? Ah, tá. Pode ser, porque daí eu consigo Legal. grifar aqui, é melhor. Pode. Agora vamos Perfeito. ver. Acho que, Deu certo? acho que sim. Eu creio que sim. Deixa eu ver aqui. E aí, deixa eu ver só ver o ponteiro aqui. Uhum. Eu só não consegui ver o ponteiro. Deixa eu ver. Ah, achei. Ah, agora sim. Aqui. Beleza. Nós É, vamos ver o seu mouse. É, ficou a no gente da Isa consegue ver. mesmo. Tá. É, ficou no da Isa, ficou no seu mesmo. Deixa eu ver. Aí, É, legal. é, tá jóia. Tá ótimo, então. Isso, tá ótimo. É assim, a primeira justificativa, na verdade, né? Desculpa os problemas técnicos aqui, nossos aqui, mas então deu certo. Bom, a primeira justificativa, né? O que que é na verdade, né? Passagem de plantão, né? Seja a passagem das informações do paciente para o outro profissional, né? Seja entre médico, enfermeiro, enfim, né? Toda a cadeia, né? De profissionais da saúde, ela tem um ordenamento ético legal, né? Assim, a gente precisa fazer isso, né? Porque é necessário pela questão jurídica, né? A primeira, vamos dizer, primeira primícia aí da gente fazer essa passagem de plantão, né? E por que que ela precisa ser, né, da melhor qualidade possível, né? Para o próprio aperfeiçoamento da assistência, né? Então, como a gente viu lá a imagem, não dá para passar o bastão de qualquer jeito, senão vai trazer um dano aí para o paciente, vai trazer um dano para a equipe, né? Então, é exatamente essa imagem aí que a gente tem da corrida de bastão, né? De precisar melhor passar da melhor maneira as informações em relação ao paciente aí no colega para o outro colega, né? Seja médico, seja enfermeiro, técnico, enfim, toda a equipe aí de saúde, tá bom? Pode passar o próximo. E aqui, né? O que que é um requisito aí para adequada transição de cuidado, que é o que a gente vai ver aqui, né, nessa palestra mais pra frente. Então, a primeira coisa, cumprir as diretrizes de transmissão da informação na transição do cuidado. O que que é isso, né? A gente não vai fazer de qualquer jeito, né? Vai passar o caso, no paciente X está assim, assim, mas sem qualquer padronização, sem qualquer maneira de passar, sem saber o que falar, né? Então existem técnicas, né, maneiras, né, sistematizadas de fazer, né, essa passagem de plantão, seja passagem, né, no plantão do dia para a noite, noite para o dia, ou passagem do caso, né, quando o paciente vai sair de um setor da UTI para a enfermaria, da enfermaria para a UTI, da emergência para a UTI, enfim. Então existem maneiras, né, sistematizadas e padronizadas, né, de fazer isso para a gente fazer da melhor maneira possível, né, para não ficar uma coisa sem saber, né, e o outro não saber que tá recebendo, um não sabe o que está passando, não sabe o que está recebendo, enfim, e para o paciente não ser prejudicado, né. Então a gente vai ver isso, mais ou menos essa, né, qual é essa padronização que a gente tem aqui, principalmente aqui no nosso hospital aqui da Unimed, né, que a gente utiliza, tá bom? Então vamos passar o próximo. Opa, deixa eu voltar. Isso, aí esse próximo. Então aqui, né, em relação à transição do cuidado, né, qual que é a orientação para a gente tem, né, para seguir, né, vamos dizer, essa padronização, né? Então, sistematização pelas diretrizes da passagem de plantão, né, que a gente vai ver o que a gente utiliza aqui no hospital, né, que é, então, entre parênteses aqui, passagem de plantão seria esse handover, né? E de caso, um handoff, como se fosse, né, o handover está passando só o plantão, ali só a informação do paciente, que vai ficar no mesmo setor, o colega que vai assumir, né, então passagem de mão só, né, ou de caso, handoff, que está tirando a sua mão, né, traindo para um outro setor, essa seria a diferença aí, o handover e handoff, né.
a fim de se evitar eventuais lacunas na comunicação entre os membros das equipes, né? Então, para não ficar divergência de informação, falta de informação, né? Então, essa passagem, né, do caso tem que ser a melhor possível, né, com as informações sucintas, né, e cruciais aí para o prosseguimento do caso, tá bom? E a outro, né, o item é considerar as informações relevantes, né, para a continuidade de cuidado, né? Então, isso que a gente falou, incluindo recursos de avaliação, diagnóstico e terapêutico, né? Então, não adianta só passar, né, a hipótese diagnóstica, mas não falar o que foi feito, o que vai ser feito, né, o que precisa ser feito, outras medidas, né, de tratamento. Então, é mais completa, né, mas com uns detalhes essenciais aí, tá bom? Pode passar o próximo. Então, que orientação, né, próximo tópico, assim, né, do que a gente precisa fazer para essa boa transição no cuidado é assegurar a disponibilidade das informações acerca também dos resultados de exames, né, de imagem laboratoriais, né, uso de transfusões, né, transfusão de sangue, concentrado de hemácias, enfim, acompanhamento por outras especialidades, subespecialidades, procedimentos, cirurgias, entre outros, né? Então, é importante aqui, são meios de transferências de informações, né? O prontuário do paciente, os agendamentos, os boletins, relatórios da equipe multidisciplinar, comunicação verbal com métodos de SBAR, que a gente vai ver também falar mais do SBAR, interconsultas, plano de cuidados, prescrição médica de enfermagem, entre outros. Todos esses meios, né, são meios de transferir informação em relação ao paciente, né? Mas a gente vai falar especificamente de um que a gente tem, que é a passagem de caso, né, pelo método SBAR, que padroniza, né, com informações aí essenciais o cuidado do paciente, tá bom? Então vamos lá. Pode passar o próximo. Então aqui, né, exemplos é só para a gente firmar bem aqui, né? Exemplos da transição do cuidado, registro da passagem de plantão, relatórios das condições clínicas nas transições internas, né? O modelo SBAR que a gente utiliza aqui no Hospital da Unimed, a gente vai falar, transições internas e externas, informes clínicos, resultados críticos, né, de exames, pareceres. Então, né, até por exemplo, né, no grupo WhatsApp, lá tem o resultado da cultura, é uma maneira de, né, passar uma informação crucial, né, para o tratamento do paciente, né. São maneiras aí de a gente fazer essa transição de cuidado, tá bom? Pode passar o próximo. E o que a gente tem aqui, né, no nosso hospital? Então, a gente tem, né, com registro, né, efetivo, né, e realizado, né, a passagem de plantão, o quadro assistencial, que é aquele quadro que fica, né, no quarto do paciente, né, sobre os riscos que ele tem, né, o que ele está usando, como ele está se alimentando, são maneiras aí de passar o cuidado também, né, tanto para o paciente quanto para toda a equipe, né, livro de intercorrências no setor, né, uma maneira também de informar o que aconteceu com o paciente e a equipe ter ciência disso, né, próprio prontuário do paciente, o SBAR, que a gente está falando, já vai ver mais para frente aqui, a solicitação de vaga da UTI, então tem aquele prontuário, né, de solicitação de vaga de UTI, né, que quem está solicitando, ou o médico do pronto-socorro, o médico da enfermaria preenche, né, ou o cirurgião que está pedindo uma vaga para pós-operatório, o Score Swift, que a gente tem também, já viu o que é o Score Swift, né, mas ele é basicamente uma ferramenta aí para ajudar na transição do paciente da UTI para a enfermaria, tá? E os outros prontuários aí de referência e contra-referência para procedimentos externos, né? Os formulários, tá bom? Então, esses que a gente tem aqui no hospital, basicamente. E quais são as vantagens, né, da gente ter essa padronização aí da transição do cuidado, né? Fazer sistematização, mas fazer sistematizado, né? É chato, leva tempo, tem que fazer, preencher papel, não sei o quê, mas isso, né, tem todas essas vantagens, né? Então, quais são essas vantagens, né? Primeiro é o registro autêntico na comunicação para tomada aí de decisão clínica. Então, é um registro que você está fazendo ali naquele momento, né? Então, vai ser a informação mais verídica possível, que ela está ocorrendo na data que você está passando informação. Não é nem, né, assim, alguns minutos depois, porque você está registrando ali no fato mesmo, né? Às vezes esqueceu de passar alguma coisa, ali liga por telefone, a informação já não é a mesma, né? Então pode ser diferente do que você vai estar registrando ali no papel, né? Então é o mais autêntica possível essa informação que vai ser registrada, né?
Outra vantagem, acesso a outras informações importantes relacionadas ao fluxo e condição do paciente. Então, o colega que está recebendo, né, o colega vai receber o paciente, vai passar, né, o plantão, ou vai ser o paciente no setor, ele vai ter ali relatado todas as informações essenciais para prosseguir o atendimento e como o paciente está, né? Então, vai ter ali descrito, né, ele vai verificar isso depois, né, cuidar do paciente, mas ele já vai saber de antemão como o paciente está e quais são as necessidades dele, né, de onde ele veio, para onde ele está chegando, né, para onde ele pode ir, enfim, né? Então, são todas essas informações. Pode passar o próximo. Outra vantagem é a melhora da comunicação, né? E assistência em si, né? Se a gente tem uma comunicação mais efetiva, a gente vai saber o que de fato o paciente precisa, né? O que ele está recebendo, que medicações ele está usando, que cirurgia ele fez, o que deixou de ser feito, o que precisa ser feito, né? Então tudo isso vai melhorar a assistência, né? Não vai deixar de esquecer de fazer medicação no horário tal, fazer a equipe toda, né? Tá em prol do paciente no momento certo que ele vai precisar, com as condutas que ele vai precisar, né? Então tudo isso vai melhorar, né? De forma como um todo, né? Assistência. E aumento da eficiência, né? Então aqui embaixo tem esse estudo, né? Eu deixei aqui a referência. Então o método, né? Principalmente esse método SBAR, que é uma maneira de padronizar que a gente usa aqui, né, no nosso hospital, de padronizar a passagem aí de caso, a transição do cuidado, mostrou que os estudos mostraram, nesse estudo em especial, ele mostrou que a redução do tempo de passagem de plantão, usando esse método, né, padronizado, o SBAR, passou de 45 minutos para 7 minutos. Né? Então, assim, é muito mais eficiente, né? Assim, consegue usar muito bem o recurso que é um tempo, né? Que hoje é um recurso caro, né? O nosso tempo, ele é cada vez mais caro, né? Tudo passa muito rápido, a gente precisa muito do tempo, né? Então, assim, uma passagem de plantão de 45 minutos para 7 minutos é muita coisa, né? Então, é bem efetivo, então, né? Então, às vezes a gente, mas vai ter que escrever, passar, usar papel, não sei o quê, mas assim, isso é muito mais efetivo, assim, no final da conta, sai muito melhor do que não fazer, né? Então, assim, a gente tem um ganho muito maior com essa padronização do que não usar, né? Porque a passagem de plantão, às vezes, é aquilo, né? Você tá passando o caso lá, daí começa a falar de outra coisa, ai, paciente isso, ai, o cachorro do paciente estava assim, então são informações que às vezes são desnecessárias e que essa padronização evita, né? Esses dados que não são essenciais aí para a transição do cuidado, né? Tá bom? E o estudo também mostrou aumento da agilidade nas intervenções em paciente crítico, né? Então, sabendo as informações cruciais, essenciais para o paciente, né, e principalmente paciente crítico, o estudo mostrou que o SBAR ele ajudou muito, né, a agilizar, na agilidade das intervenções aí no paciente grave, né. Então isso aí é muito importante aí, né, então saber fazer da maneira mais adequada aí a transição do cuidado. Pode passar o próximo. E aqui as responsabilidades, né, em relação à transição do cuidado. Então, principalmente aqui falando da UTI, né? Onde vai fazer a transferência do cliente para as unidades de internação. A gente tem o nosso formulário, né, do SBAR. Ele tem basicamente um checklist de transferência do paciente. Com as informações a gente vai ver. E o médico realiza junto com o enfermeiro, né, preenche junto com o enfermeiro e assina, né, para ter todas as informações ali essenciais, né, como o SBAR ele padroniza que a gente vai ver, tá bom? Pode passar o próximo. E responsabilidades em relação ao enfermeiro e equipe de enfermagem, né? Vai fazer junto esse documento, né? Esse formulário, né? Do checklist de transferência dos pacientes do SBAR. Então, ele realiza a transferência do cliente para a unidade, né? Checa a vaga das unidades de internação, comunica a família, o médico responsável da transferência, além do preenchimento junto com o médico, né? Entrega o formulário ao enfermeiro que vai receber o paciente, entrega de toda a documentação, prontuário, os exames, né, para o enfermeiro que vai receber o paciente, tá bom? Então, pode passar. Então, falando do SBAR, né, que é o método que a gente usa aqui padronizado, né, principalmente aí considerando a passagem do caso, aí do paciente que sai da UTI e vai para a enfermaria. É assim, o SBAR não é só um não é só um método, né, assim, vamos dizer assim, de
essa passagem de caso, né, esse formulário escrito. Ele pode ser, né, um método para você também passar o caso verbalmente, como a gente falou nos primeiros slides ali, né? Ele é só uma padronização dessa passagem, né, de informações, né? Ele não precisa ser necessariamente um relatório escrito, né? Ele pode ser uma sistematização de passagem de caso verbal também, né? Então é só uma maneira de sistematizar a passagem de caso, tá bom? A gente usa aqui, né, como relatório, né, principalmente a transferência de paciente da UTI para a enfermaria, né, para ter o registro, né, no papel, que é muito importante, né? Mas é uma maneira de pensamento aí da transferência de caso, né? De passagem de informação, que é muito importante, né? E como que surgiu, né, essa questão do SBAR? Então, até tem essa fotinho aí, né? Dos soldados ali conversando ali em plena guerra. O SBAR surgiu exatamente nesse contexto militar. Então, né, o que é muito importante, né? No contexto de uma guerra e de conflitos, né? Ter a informação, e a informação passada de forma sucinta e crucial o que precisa, né? Não dá para ficar na guerra falando groselha, né? Vamos dizer assim. Então você tem que passar o que precisa. Olha, tá assim, a situação é essa, precisamos disso, 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 e acabou, né? Tem que ser da maneira mais rápida, coerente e concisa. Então é isso que o SBAR foi inventado a princípio, né? Pelos militares aí para ser uma maneira efetiva de comunicação. Então foi criada para facilitar a comunicação entre os militares. Depois ela foi, né, vamos dizer assim, passada aí para equipes de saúde. Então você tem até a foto embaixo, né, desses militares, né, no hospital nos Estados Unidos, em que foi usado aí o SBAR, né, como método aí de melhorar a comunicação entre médicos e enfermeiros, né, para passagem de casos, né, e isso melhorou muito a assistência nesse hospital, né, pela essa melhora da comunicação entre a passagem de casos entre os profissionais de saúde desse hospital, né? Então, e hoje esse método é utilizado é, universalmente aí, né, no contexto da saúde, tá bom? E o SBAR, o que que é, né? Se ele é um acrônimo aí, né, dessas 4 letras aí, não S, situation, né, B de background, o A de assessment e a R de recommendation, né? São essas palavras aí, traduzindo, né? Situation, situação, background, breve histórico, avaliação e recomendação. Então, é a maneira, né, de a gente passar o caso, né? Então, falar a situação do paciente, um breve histórico dele, avaliação, né? Como o paciente está e o que ele está recebendo, e a recomendação, né? Qual que é o plano de cuidados aí para esse paciente. Então, pode passar o próximo. E a gente especifica. Opa, vou voltar aqui. Aí. Estou especificando um pouco mais, né? Assim, na situação, o que que a gente vai falar? Né? Falar a identidade do paciente, né? Então, o nome, idade, né? Ocorrência atual, né? Qual a queixa do paciente, o que ele está sentindo nesse momento e a preocupação gerada por isso. Ah, então, paciente X, idade tal, tem um quadro de dispneia, e no momento ele está com esforço respiratório importante, né? Por um exemplo, né? Vamos dizer assim. É o background, né? O breve histórico. E quais informações que a gente precisa passar nessa sistematização do SBAR, né? Então, história da doença atual, né? O paciente é um paciente tabagista, que tem um DPOC importante, quais as hipóteses diagnósticas? Ele internou por uma pneumonia, um DPOC exacerbado, né? Chegou com quadro de insuficiência respiratória já, né, no pronto-socorro, então procedência, né, de segunda TI. Quando ele veio para cá, ele não estava tão dispneico, né, mas evoluiu com uma piora, né? No background a gente vai ter os sinais vitais recentes. Então, no momento ele está saturando 90% com a máscara 15 litros por minuto, né? Então é isso, por exemplo, seriam essas informações aí no breve histórico aí do paciente, né? Nessa utilização aí do SBAR. E na avaliação, né, avaliar medidas realizadas e possíveis causas, né? Então, por exemplo, a paciente já foi feito máscara para ele de oxigênio, ele está fazendo VNI, melhorou um pouco, né? Quais são as possíveis causas? Será que é a pneumonia, né? Que só a pneumonia que está causando isso? Será que não tem alguma outra situação? Um pneumotórax,
ou, vamos dizer, uma telectasia, né? Qual a condição que pode estar causando essa piora desse paciente nesse momento? Dispositivos em uso, o paciente está usando acesso venoso, acesso central, tem alguma coisa aí relacionada ao acesso central, talvez, né? Ou ganhos e perdas, né? Então, aqui, a diurese do paciente, será que ele não está mais com gesto? Então, toda essa avaliação de ganhos e perdas vai ser feita nesse momento aí, né? Essa padronização da avaliação pelo SBAR. E recomendação aí, o plano para resolução mesmo, né? Quais foram as medidas realizadas aqui, né? A gente já viu na avaliação, mas já vai fazer o plano para resolução aqui desse quadro. O paciente, né, a gente já viu na avaliação, estava fazendo a VNI, talvez não melhorou tanto. Próximo passo seria, vamos dizer assim, nesse paciente que a gente criou esse exemplo, né, intubação orotraqueal, ou, né, drenagem de tórax, enfim, né, são todos os planos que vai passar para o colega aí, né, para proceder o cuidado aí na sequência aí da assistência à saúde desse paciente, tá bom? Pode passar o próximo. E aqui é o formulário que a gente tem nosso aqui no hospital, né? Então, aquilo mais ou menos que a gente falou, né? Então, a identificação, a gente tem aqui o nome do paciente, aí tem, que está dentro, né, desse S da situação, só ficou, né, esse parte, né, nome específico ali, mas a identificação é dentro dessa situação. A gente tem que saber quem que é. Então, setor de origem, setor de destino, né, da onde ele tá, para onde ele está indo. Aqui esse especial aqui, né? Esse paciente está sendo transferido para a UTI, está vindo da enfermaria, foi aberto o código amarelo, abertura do protocolo de sepse, sim, não, né? Horário de abertura, se sepse, qual foco. Então tem todas essas informações. Aqui coloca também os sinais vitais apresentados, né? Naquele momento, tá? E assim, os fatores aí de preocupação. Qual que é a preocupação que esse paciente gera nesse momento? Alteração de nível de consciência, é a febre, né, a temperatura, o paciente apresentou hipoglicemia, né, tá taquicárdico, enfim, todas essas preocupações aí, ou outra preocupação ali que a gente pode colocar na situação, tá bom? Pode passar a próxima. E aqui em relação ao B, antecedentes, hipótese diagnóstica, procedimento realizado foi... Então, aqui qual é o diagnóstico do paciente, qual o procedimento, ou, né, o que foi feito por ele, enfim, né, é uma informação concisa aqui para ser colocada, né. Então, é isso mesmo, né, assim, não é aquele espaço várias linhas, né, uma linha ali, porque é o essencial aqui para a gente saber a passagem do caso, né, o estado mental do paciente, né, se está confuso, está consciente, orientado, tá sonolento, tá em coma, e aí intercorrências nas últimas 24 horas, para a gente saber aí o que foi realizado, né, medidas realizadas, como que ele era, os últimos sinais vitais dele, né, os sinais vitais recentes, né, então tudo isso aí para colocar nessa parte do B, do background, como a gente viu, pode passar. E a avaliação, né, então aqui tem esses outros itens aqui para fazer o checklist, né, no nosso formulário. Então, risco de úlcera de pressão, risco de tromboembolismo venoso, risco de queda, se tem úlcera, né, onde é a úlcera, se está usando o quê, né, quando foi o último curativo, ferida operatória, se tem alergia, qual alergia, os dispositivos, né, como a gente falou. E ali mais, né, para baixo ali discriminando, né, qual dispositivo ventilatório está usando, como está a alimentação dele, né, que a gente também vê nessa parte da avaliação, está usando sonda nasointeral, está em nutrição parenteral, tá bom? Pode passar o próximo. Aí o checklist aqui, aí a recomendação, né? Então, passagem prévia do caso para o doutor. Então, quem vai receber, né? O paciente. Então, a gente está dando alta aí e vai passar o caso para o médico que está lá na enfermaria hoje. O doutor X que vai receber lá na enfermaria. Então, anota, né, o nome, atentar para o agendamento do exame, né? Se tem algum exame marcado, agendado, né? Todas as informações aqui. Tentar para o resultado liberado, outras recomendações, medidas de precauções. Embaixo a assinatura e carimbo tanto do médico que está dando a alta, né? Destinando o paciente e o médico que vai receber, tá bom? Então esse é o nosso formulário padronizado. Tudo bom? E aqui a última parte da palestra, a gente Felipe? falar do... Oi? Tá me escutando, Felipe? Hernani? Oi, Hernani. Opa. Só uma dúvida que eu tô aqui. Eu achei interessantíssima essa história do SBAR, até na manipulação do paciente, ou mobilização do paciente nos diversos setores do hospital, né?
Eu achei interessante. E eu ia perguntar para você o seguinte: isso daí também é válido para o paciente que tem alta, para o médico que vai dar assistência externa no hospital? Ele fala de como Na, na alta para assistência fora, na né? alta Alta para fora. externa. Também, Para o também. paciente que o médico vai fazer a horizontal dele externo, vai dar continuidade na assistência externa dele. Sim, Isso aí seria também. interessante. A gente tem um formulário também do registro de transferência e contra-transferência, né? Transferência externa. Não é o mesmo que a gente usa esse de transferência interna e SBAR, mas a padronização é a mesma, né? Porque o Tá SBAR certo. é a padronização da passagem da informação. Então é isso, né? É passar o quanto, né, mais informação é útil e essencial para a condução do caso. Então, também serve para os pacientes aí, vamos dizer, de alta do hospital para continuidade do tratamento, seja com o médico, né, via ambulatorial, seja com o médico da casa, né? Então, isso aí pode ser usado porque a padronização é a mesma. Pá, Deu para valeu, obrigado. responder? Oh, Tranquilo? tranquilo, Felipe, obrigado. Tá, joia. Bom, e daí outra parte só importante aqui para a gente falar é o Score Swift, né? O que é o Score Swift? Ele é, na verdade, assim, uma escala, né, de pontuação que ele ajuda, né, naqueles pacientes, né, para avaliação de alta do paciente da UTI. Então, aqui, né, fala as condições para alta de pacientes devem ser avaliadas diariamente pela equipe multidisciplinar, com base em evidências clínicas, características individuais, subjetivas, para se determine o momento ideal da saída da UTI, né? Então, quem está lá, né, principalmente que está lá na UTI, todo momento a gente está vendo, ó, esse paciente está melhorando, está ficando bem, né? Mas sempre fica aquela, será que agora já é o momento para o paciente de alta, né? Será que não vai voltar esse paciente pior, né? Então sempre fica aquela duvidazinha, né? Então esse Score Swift, ele é uma maneira, vamos dizer, mais objetiva de auxiliar nisso, né? Que às vezes é muito subjetivo, né? A gente vê o paciente está bem, consciente, respirando bem, aí sai da UTI, aí começa a descompensar, né? Ixi, será que... Mas estava tão bem na UTI, né? O que aconteceu? Então, o Score Swift é uma maneira, assim, de deixar a gente mais seguro, vamos dizer assim, né? Ele ajuda, né, nessa decisão aí da alta da UTI, né? De maneira objetiva, não só os subjetivos, a gente só vendo o paciente ali, né? Então, é uma ferramenta auxiliar aí, né, para alta. Pode passar o próximo. Então aqui, né, o Swift também, como o SBAR é um acrônimo, né, que o significado é Stability and Workload Index for Transfer, né, os pacientes aí transferência de UTI para enfermaria, né, que é na verdade assim, ó, um índice aí da carga de trabalho e estabilidade em relação ao paciente para transferência, a tradução aí literal, né. Então, o score para estimar a probabilidade de readmissão não planejada do paciente à UTI e também ele avalia o risco aí de mortalidade em 30 dias, né? Então, quanto mais alto esse valor, né, mais o risco aí de ir a óbito em 30 dias e maior o risco aí de ele ser readmitido na UTI, né? Então, é um score que pode auxiliar a determinar a alta do paciente na UTI. Então, sei lá, né, a gente está vendo o paciente, ele está bem. Pós o score shift dele, ou pós o score shift hoje está um pouco alto ainda. Então, vamos segurar um pouquinho. Talvez amanhã a gente avalie, né? Talvez ele esteja melhor, né? E o que esse score shift ele leva em consideração, né? Então, ele leva alguns aspectos aí que a gente vai ver. Então, pode passar o próximo. Então, a primeira coisa, o local de origem, né? Se ele veio da emergência, se veio da enfermaria. Aqui não tá os valores, mas depois eu coloquei uma tabela, a gente vai ver os valores. A gente vai ver que a enfermaria ou outro hospital, né? A pontuação é maior. Tá? Daí a gente já vai passar certinho. Aí tempo de internação, menos de 2 dias, 2 a 10 dias, mais de 10 dias, né? Pode passar próximo. Os outros 3 itens é a última relação dele PF, né? Então, pressão arterial de O2 pela fração inspirada de O2, né? Se for mais de 400, 400, 150, 150, 100, menos de 100, a gente consegue ter uma ideia aí do padrão ventilatório do paciente, né? A reserva dele respiratória, né? Então, a gente tem uma base disso, né? Escala de coma de Glasgow, é nível de consciência do paciente, e avaliação da PCO2, né? Então, menos de 45, maior de 45. Então, o Score Shift ele utiliza essas 5 medidas, essa avaliação da PCO2, né, principalmente para a gente não ficar só enganado às vezes com a saturação,
né? Então ele exige que tenha uma gasometria arterial aí para ser feito, né? Para a gente ter uma ideia de como o paciente está mesmo, né? Se ele não está retendo CO2, né? Porque às vezes o paciente pode estar saturando 100%, mas está retendo CO2 lá e pode descompensar por isso aí, às vezes horas depois que ele tem alta, né, da UTI, tá bom? Então evoluir com uma ciência respiratória é bem importante em questão de pouco tempo, né? Não pode passar. Então aqui é a tabela com os pontos. Então aqui como eu falei, né? Então aqui acho que foi um pouco até pequena, o pessoal vê, não sei se está conseguindo tá dando para todo mundo ver bem, mas é aquilo que a gente passou ali, né? De onde o paciente veio. Então, da emergência, né, ele ganha 0 pontos. Né? Se foi transferido da enfermaria ou de outro hospital, ganha 8 pontos. Então, porque assim, sempre que o paciente vem da emergência, o paciente é grave. Se opa, veio da emergência, o paciente está grave, né? Então, a gente já se induz mais a segurar o paciente, né? Vamos dizer assim, mais tempo na UTI, né? Então, por isso que ele ganha 0 pontos ali. Mas o paciente é transferido da enfermaria, por exemplo, né, aí tem um familiar, né, já tem uma pressão maior para voltar para o quarto, então tem tudo isso. Então ele já é um score maior, que então tomar um cuidado maior, vamos dizer assim, para dar aos pacientes, né? Quanto mais alto o Swift, é mais a probabilidade de ele voltar para a UTI ou ele é óbito em 30 dias. Então é essa a ideia aí do cuidado, né? Então, tempo de estada dele na UTI, né? Então, menos de 2 dias, 0 pontos, né? De 2 a 10 dias, 1 ponto. Mais de 10 dias, 14 pontos, né? Ficou muito tempo na UTI, então, provavelmente é um quadro bem mais grave, né? Mais colonizado, né? De ter sido infectado por bactérias existentes, enfim. Tem todas as condições associadas à internação aí prolongada na UTI. E a última PF, né? Que a gente viu, né? Menos de 100 é maior a pontuação. Escala de coma de Glasgow, claro, né? Não tem nem que falar, os pacientes ali em coma, 24 pontos, né? E a última PCO2 aí na gasometria arterial, menos de 45, 0 pontos, maior de 45, 5 pontos, né? Então pode passar o próximo. Então a escala aí vai de 0 a 64 pontos. E esse aqui é um print aqui da nossa escala ali no sistema, né? No TASI, então a gente tem essa escala no sistema. A gente dá até para ver, ele recomenda, né, algumas atitudes, vamos dizer, em relação ao paciente conforme o score Swift. Então, o score de 0 a 15, ele tem uma baixa probabilidade de retornar à UTI. Então, o que ele precisa na enfermaria, né? Precisa ser assistido pela equipe de enfermagem com a verificação dos sinais vitais de 4 em 4 horas durante as 24 horas iniciais dele lá. Né? Depois, passou esse período de 24 horas, né? Ele vai seguir o fluxo de atendimento normal, né, do quarto, mas tem essa preocupação das 24 horas porque é um paciente recém-saído da UTI, né? Mas como o score dele é baixo, não tem uma preocupação tão grande com ele, né? Diferente, por exemplo, o paciente com score 16 a 20, né? Então já preconiza, né, que tenha um apoio aí da equipe médica, né, junto, né, quando ele chegar, a equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapia, e a verificação dos sinais vitais de 4 em 4 horas, durante 48 horas. Então são 2 dias que vai ficar preocupado aí com esse paciente, né, porque ele tem um score mais alto, o risco de ele ser readmitido, né, e de ter uma mortalidade de 30 dias é maior. E scores acima de 21, preocupação ainda maior, né? A necessidade aí da equipe da médica, enfermagem, terapia ali no momento que o paciente está tendo alta, né? Uma equipe mais, já está mais voltada para esse paciente, uma preocupação maior. E a verificação dos sinais de 4 em 4 horas durante 3 dias, né? Então, para uma preocupação maior em cima desse paciente aí, tá bom? Então, a importância aí do score Swift, né? E até uma sugestão minha, assim, seria que a gente colocasse o Score Swift, né, no nosso SBAR, né, ali na UTI. Faz o Score Swift, anota ali, pode ser até no A, né, do SBAR ali, avaliação, né, Score Swift é tal, né, para a gente ter essa mensuração, essa ideia, né, até para qualidade mesmo do nosso tratamento na UTI e na enfermaria, né, acho que seria uma sugestão que eu acho que não tá, mas acho que é válido aí, né, passar, tá bom? Pode passar o próximo. E é isso, assim, era basicamente isso, não sei se deu para pegar bem a ideia, assim, era um tema um pouco difícil, assim, de passar, né, são bastante informações mais, vamos dizer, mais técnicas, mais complexas também, né, mas acho que deu para
para falar aí mais ou menos. E se o pessoal tiver alguma dúvida, eu agradeço aí a participação de todos. Fico aqui à disposição aí se alguém tiver alguma dúvida aí. Eu tenho uma dúvida, que eu tentei erguer a mão aqui no negócio, mas não sei se funcionou. Doutor, muito bom a palestra, adorei também, mas eu tenho uma dúvida. Joia, O doutor né? falou do score. Existe um número que aí, vamos pensar assim, que a gente não vai dar alta para o paciente da UTI? Ou não? Porque ali o doutor falou que acima de 21 tem um risco Aham, maior, mas isso não sim. vai impedir de dar a alta. Ou existe assim, olha, se der tanto, a gente segura essa alta, reavalia depois de 24, existe isso ou não? Assim, não existe, assim, esse número, vamos dizer assim, né? Porque mesmo assim, é muito relativo, né? Em geral, assim, o paciente que está com score muito alto, né? Em geral, às vezes é um paciente que já é paliativo, né? Já não tem um nível de consciência bom, vamos dizer assim, né? A gente, em geral, não vai dar alta para um paciente, né, que vai prosseguir cuidado na enfermaria se ele não está em um estado aí adequado, né? Mas vamos dizer assim, em geral ali, como até o nosso próprio sistema ele coloca, de 0 a 15, seria esse assim, a maior segurança, né? De dar uma alta para o paciente aí que entrou para cuidado intensivo, foram feitas todas as medidas, o paciente ficou bem, então tá entre 0 a 15, adequado aí dar alta para ele. Ah, tá um pouquinho mais de 15, até uns 21 ali ou mais, dá para esperar um pouquinho, vamos avaliar amanhã, né? Seria mais ou menos aí vamos dizer, esse número mágico aí 0,15 é o que daria mais segurança aí para alta, né? Mas assim, não Não tem que assim isso vai impedir, não que vai seria impedir, uma segurança maior se esse score tivesse isso. até ali 15. Outra dúvida, é feito todos os dias esse score ou ele é só no momento da alta do paciente? Principalmente na alta, né? Ele não é feito todos os dias, porque assim, não é assim, a gente vai dar alta, vamos fazer, não vai dar alta, vamos fazer score, né? Pode até ser feito, né? Mas assim, ele é um score que vai auxiliar, Transferência. né? É só para assim, vamos dizer, a gente está querendo dar alta, vamos fazer o score. É uma medida que vai auxiliar para deixar a gente mais tranquilo de dar alta, né? Ah, o score dele tá baixo, então acho que é isso, né? É isso mesmo, né? Vou ter mais segurança de dar alta, seria isso, né? Mas não que ele precise ser feito todos os dias, né? Como, por exemplo, o SOFA, né? Não é essa a ideia, mas é mais uma ferramenta aí para segurança da alta, vamos dizer assim, né? E até para por isso que eu até falei, né, de colocar no SBAR, porque assim, o paciente teve alta com score Swift e tal. Até uma segurança para a gente, né? Ah, o paciente ele teve alta com score baixo, então ele tinha condições mesmo de ir bem para o quarto, né? Então até é uma maneira nossa, mais uma ferramenta para a gente, mais uma informação para a gente se respaldar, né? Para a gente ter uma assistência mais de qualidade, né? Então, isso é importante, assim, uma informação importante, mas não precisa ser feito, né, de rotina, assim, todos os dias, né? Mas estritamente E aí a para gente podia alta, né? até avaliar, eu não sei se isso é feito, né? Mas vamos supor o paciente que retornar para a UTI, a gente avaliar quanto estava o Swift, né? Tipo, Sim, será que sim, estava, né? é Fazer uma essa maneira aí de a relação, né? gente de verificar a qualidade da nossa assistência mesmo, né? Assim, Se foi uma alta segura, né? Porque é o que a exato, gente exato. fala, a gente bate muito lá fora no setor, que o tempo de internação, a alta precoce, mas às vezes essa alta é tão precoce que ela não é uma alta segura, né? Aham, exato. Então é uma ferramenta mesmo auxiliar para essa decisão da alta do paciente aí da UTI, né? E assim, uma informação auxiliar que pode, né, ajudar bastante, né? Tanto na alta quanto no depois, né? Esse paciente foi readmitido, né? Mas será que ele tinha mesmo condições, né? Que você falou, né? Vamos ver o score quanto é que tava. Ah, não, o score tava baixo, ele tinha condições, estava bem, estava alto, né? Uma ferramenta aí que objetiva que estava falando que o paciente estava bem na ocasião, né? Então ia estar lá registrado no SBAR, pô, assim, respaldo, a gente tem um respaldo maior até, né? Muito Então, bom. até querendo complementar isso daí, a gente que trabalha junto, né, Felipe, na UTI, e Aham. esse questionamento foi até interessante. Na verdade, eu acredito que
os princípios que a gente leva para dar alta para um paciente da UTI, na verdade,